Bora de informação exclusiva, quero te contar sobre um zagueiro brasileiro de 30 anos de idade, alvo de vários clubes grandes da Série A. E eu me refiro a Bernardo, atleta que é filho de Bernardão, volante que fez história com as camisas de Corinthians e São Paulo. É inclusive o Bernardão quem representa o Bernardo, atleta cujo contrato no Bochum da Alemanha se encerra agora no dia 30 de junho. Já está decidido que ele não continua no Bochum e a partir daí, livre no mercado, ele foi procurado por vários clubes grandes, entre eles todos os times de São Paulo. Pelo menos foi o que me garantiu o próprio pai do jogador, que é também seu representante. Separei a frase do Bernardão para explicar sobre o tema, abre aspas, entre os times grandes do Brasil, só Atlético Mineiro, Botafogo e Flamengo não me ligaram. Importante destacar que nessa lista estão Grêmio, Internacional, Fluminense, Vasco, além de São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos. Mas, apesar de tanto assédio, Bernardão está convencendo o filho dele a permanecer na Europa. Ele entende que seria importante para o filho jogar por pelo menos mais 2 ou 3 temporadas. Jogador que foi formado na base do Red Bull Bragantino, ou melhor, do Red Bull Brasil, como lateral esquerdo, mas que se tornou no futebol europeu zagueiro. Passagens por Red Bull Salzburg e RB Leipzig, os dois times da Red Bull na Europa. Ele ainda esteve no Brighton jogando a Premier League e mais recentemente no Bochum da Alemanha. Muita força física, ótima saída de bola, também vai bem no jogo aéreo e pelo fato de ser lateral esquerdo, muita qualidade com a bola nos pés. Ô Samuel, tudo bem? Bom dia, meu garoto. Bom dia, tudo beleza? Tudo beleza. Como estão as coisas por aí? Tô bem, e tu? Bem também. Então tá Que bom. dupla aí no testemunhal, hein, CJ? Você viu? Que atuação, né? Esses dois aqui, bicho, deixa eu te falar uma coisa, cara. Você tá doido. Isso aqui é interpretação que coloca qualquer grande ator Ô, no Samuca, bolso. você que tá, né, tem contato aí no Cruzeiro, vê o Pedrinho de vez em quando, fala que vou mandar o vídeo pra você mostrar pra ele contratar a gente. É perigo perder o contrato, viu? Não, tá, que isso? Pedrinho vai gostar, certeza absoluta. Também acho que vai. Mas, ô Samuca, o Racing aí quer o Lautaro, hein? E a pedida do Cruzeiro pra negociar esse jogador seria a partir de quanto? Ou, às vezes, nem Então, negocia, CJ, o Cruzeiro está esperando uma proposta oficial aí do Racing. Não chegou ainda, mas é um atleta que, se chegar realmente uma proposta para compra, o Cruzeiro topa negociar, até para abrir espaço ali. Lá atrás a gente falava, né, sobre a ideia do Cruzeiro de buscar um atacante com características ali próximas ao do Caio Jorge. Então, tem essa possibilidade mesmo. Agora, em termos de valores, o Cruzeiro pagou 3,5 de dólares na época, né? Acho que não conseguiria recuperar isso. Mas é que o Racing estava tentando contratar o Cabido, vai conhecer aí, porque passou lá no Tottenham, Alejo Vélez, e hoje ele está no Espanhol, e ia pagar 7 milhões de dólares, né? Não precisa nem de vir com essa grana toda aí, não. Metade disso aí dá jogo. Mas 3 milhões aí de dólares, eu acho que o Cruzeiro topa fazer negócio, talvez até um pouco menos, né? Boa, garoto. E o Valentim Gomes, Cruzeiro vai investir novamente? Vai valer essa briga e essa novelinha? Vale a pena ver de novo ou não? Então, CJ, me estranhou essa informação, porque a gente falou disso, deve ter mais de um mês. Foi quando o Cruzeiro realmente procurou e tinha o interesse de um empréstimo com opção de compra, até para avaliar tudo aquilo que muita gente diz, que o Valentim ele teve problemas em exames médicos aí em outros lugares. Mas isso já foi há um bom tempo. Não tem essa informação aí. O Cruzeiro não procurou novamente, até porque se procurasse novamente não ia fazer a mesma proposta, né? Aí o Vélez ia mandar o Cruzeiro para aquele lugar. Mas o Cruzeiro está em outros aí, em outros nomes para a zaga. Pelo Valentim, pelo que o Vélez pensa do atleta, acho pouco provável de sair negócio. Eu acho que dá para liberar. Não vejo o Lautaro como uma peça essencial ao Cruzeiro nesse momento, não, né? Ele tem jogado mais como centroavante, né, como reserva ali do Caio. Acho que não é uma boa função para ele, acho que ele não tem se adaptado legal por ali. E acho que numa possível saída dele, por exemplo, o Gabriel Barbosa pode ser uma alternativa em determinados momentos para essa função, mas se não quiser usar ele, pode usar o Bolassi, que vem jogando pouco, mas que eu acho que se adapta melhor a essa função de centroavante do que o Lautaro Dias. E aí talvez é o mercado, né? Para pensar em um outro jogador, um jogador mais jovem, que possa disputar essa posição com o Caio ali na frente, enfim. Sinceramente, hoje acho que não é um jogador
fundamental ao elenco, não. Se tiver uma boa proposta, acho que o Cruzeiro deveria negociar. O CJ, só complementando, o Cruzeiro pagou 3 milhões de dólares para trazer o Lautaro e tem 70% dos direitos do jogador, tá? Então, se o Grêmio pede 3 milhões pelo Pavon, o Cruzeiro deve pedir algo nessa casa, até para não sair no prejuízo com o jogador. Se conseguir recuperar o investimento até lucrar, para o Cruzeiro não deve segurar. Ideal, né, Cabido? Seria o ideal. Muitos torcedores, conversei com alguns torcedores ontem e via também o movimento na bolha virtual, falando de que ele podia ir, agradecendo o que fez, os serviços prestados, mas que não faria tanta falta pelo 2025 dele no Cruzeiro. Mas aí tem o dedo do professor também, né? A gente também não pode isentar o Leonardo Jardim em relação ao Lautaro Dias. Não usa ele na posição que a gente se acostumou a vê-lo no Cruzeiro, basicamente, né? E assim, eu não tô nem falando que o professor tá errado, não, tá? Eu só estou falando que ele não está usando do jeito que talvez o Lautaro Dias renderia melhor dentro de um processo no Cruzeiro. O Lautaro Dias é um jogador que veio com alguma pompa, não com tanta pompa, mas com alguma pompa. É um jogador que já havia vencido, por exemplo, a Copa Sul-Americana com o Independiente Del Valle, já havia feito boas partidas diante do São Paulo e também do Corinthians, quando estava na equipe do Equador. Aqui no Cruzeiro, eu me lembro de alguns bons jogos dele, inclusive no jogo contra o Libertad, lá em Assunção, ele foi muito bem, autor de um dos gols, mas é pouco, CJ. Ele foi não vou falar uma grande decepção, porque aí depende também da sua expectativa. Mas o Lautaro até aqui tem sido, sim, uma pequena decepção para o que ele pode entregar para o Cruzeiro. Agora, me chama a atenção o Cruzeiro querer recuperar o investimento, tá? Eu acho difícil alguém pagar por volta de 3 milhões de euros ou dólares no Lautaro, tá? Eu, pelo menos, acho. Acho que o Cruzeiro pagou ali 2.700, se eu não estou enganado. Então, eu acho que vai ser bem difícil recuperar esse investimento, viu? Era interessante, né, o Adro voltando de férias, se o Lautaro permanecer, o Adro questionar o Lautaro qual que é a função que ele prefere jogar, porque às vezes a gente fica nessa discussão, e concordo com os meninos aqui, já falamos muito sobre isso, que ele jogando como extremo, como ponta, ele mostrou coisas melhores do que jogando como um atacante, mas onde o jogador gosta? Às vezes o próprio jogador pediu para o treinador para jogar um pouco mais centralizado, como um segundo atacante ou como um atacante mais por dentro, mais referência, explorar mais as costas do zagueiro, não jogar mais perto do lateral adversário. Às vezes é uma opção do jogador. Então, seria interessante depois o Adro fazer esse questionamento, até porque a gente fica questionando o treinador e que às vezes o jogador pediu. E é importante a gente ter essa informação. Deixa eu começar aqui com a agenda da base, porque o Cruzeiro, ele tem jogos neste meio de semana no Brasileiro Sub-17 e no Brasileiro Sub-20. No Sub-17, o Cruzeiro está na quarta colocação, começou a rodada na vice-liderança, com os resultados que já tivemos. O Cruzeiro é o quarto com 15, mas pode voltar à vice-liderança desde que vença o Botafogo. O Botafogo é o 10º colocado. O jogo às 3 da tarde no Newton Santos, o Engenhão. Essa é a agenda do time Sub-17. E o time Sub-20 joga diante da equipe do Bahia. Esse jogo em Salvador, às 3 horas da tarde. O Bahia está na 16ª colocação, lá embaixo. E o Cruzeiro é o 3º colocado. Tem 26 pontos, pode continuar na 3ª colocação, de repente aí, dependendo da rodada, encostar no primeiro e no segundo do Brasileirão Sub-20. O Cruzeiro que não terá hoje o Batistella, hein? O Batistella aí, por causa desse processo de renovação, ele ficou em Belo Horizonte, não viajou com a delegação para Salvador. É mais um desfalque considerável no time do técnico Luciano Dias. Tá aí então a agenda do Sub-20, a agenda do Sub-17. A agenda do profissional tem 2 jogos no Espírito Santo, é a Vitória Cup, que a gente vai acompanhar. Transmissão com imagens, narração do nosso vibrante Alberto Rodrigues aqui na Samuca TV. E a partir de hoje à noite, programação especial diretamente do Espírito Santo. O Cruzeiro treina nesta quarta, fecha a preparação e depois viaja
para a Vitória no Espírito Santo, onde fica até domingo para os jogos contra Defensa e Justiça e também o Banfield. Vamos aguardar e acompanhar logo mais à noite no Esquenta para o Jogo a chegada da delegação em Vitória e ver a questão de jogadores relacionados. O Japa, será que vai para este compromisso? É uma tendência, vem treinando normalmente com bola na Toca da Raposa 2. Sobre mercado, o Cruzeiro aguardando aí se realmente o Racing vai fazer uma proposta pelo Lautaro Dias. Há sim um rumor de que o clube argentino tem interesse no atacante e se chegar uma boa proposta, o Cruzeiro topa fazer negócio. Sobre Valentim Gomes, a informação que a gente tem é que essa proposta por empréstimo que foi recusada do Vélez, ela foi feita há um bom tempo, há mais de um mês. Depois disso, o Cruzeiro não fez uma nova procura sobre o zagueiro argentino, até porque a pedida do Vélez é muito longe do que o Cruzeiro pensa em investir para a defesa neste momento. Tá falado, pessoal? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.